Graça e paz, povo da promessa, povo da salvação, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo amado, o Senhor esteja com vocês em nome de Jesus e os abençoe. Nós estamos aqui cada dia mais maravilhados com a palavra do Senhor, com a revelação no livro do Apocalipse. E hoje, Apocalipse capítulo 16. E ressaltando aqui que esses acontecimentos, como este aqui do capítulo 16, como já vimos no capítulo 12, 13, 14, 15 e até o capítulo 20, são os acontecimentos da sétima trombeta. Pois aqui no capítulo 11 de Apocalipse, quando toca a sétima trombeta, versículo 19 diz: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então, estão presentes aqui estes acontecimentos no capítulo 16, como também nos outros capítulos. No capítulo 11, nós encontramos um breve resumo, uma síntese dos acontecimentos da sétima trombeta. Depois são os pormenores, os detalhes, os cumprimentos de todas as palavras que foram profetizadas, que foram citadas ali no toque dessa sétima trombeta. Passamos à leitura então. Apocalipse capítulo 16, verso 1. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo, e derramou a sua taça pela terra, e os homens, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então há um consolo muito grande aqui para os remidos e aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro e que não receberam a marca da besta, porque os que se sujeitarem, os que receberem, chegará o momento em que lhes sobrevirão a eles úlceras malignas e perniciosas. Verso 3. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Já vimos anteriormente julgamentos parciais sobre a terra, o mar, os rios, mas agora nós vemos julgamentos totais e severos sobre a terra. Esta segunda taça é derramada no mar, que se torna como sangue de morto, e todo ser vivente que vive no mar morre. O terceiro flagelo, versículo 4. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que eras e que és o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas. Também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Quando olhamos aqui, nós ficamos um pouco assustados, mas nós temos que entender bem como tem crescido a iniquidade, a violência, a mortandade, o ódio ao cristianismo,
sobre a face da terra. Então, da mesma forma como se tem derramado sangue de santos e de profetas, sangue lhes será dado a beber. Que nós possamos estar atentos à palavra do Senhor. Quarto flagelo, versículo 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. O coração do ímpio, quando ele é advertido por algum sinal, por alguma situação, se torna mais perverso e ainda é capaz de blasfemar do Senhor. Então, o sol será aquecido muitas vezes mais e queima as pessoas. E as pessoas, sentindo um calor abrasador, ainda blasfemam contra o nome de Deus. Quinto flagelo, versículo 10. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemavam o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Então o reino da besta será também atingido, e os homens vão sentir dor, vão sentir enfermidades, tanto enfermidades físicas como enfermidades espirituais, e mesmo assim os seus corações são endurecidos, blasfemam contra Deus e não se arrependem. Sexto flagelo, versículo 12. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então haverá essa grande e final batalha. Mas é muito importante nós observarmos aqui o espírito de engano que age através destes servos do diabo, da besta, do falso profeta. Sairá da boca deles 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Quando eles abrem as suas bocas, eles têm grande poder de persuasão, grande poder de engano, e através da mentira eles juntam pessoas e até mesmo reis e presidentes da terra, que se ajuntarão contra o Senhor. Jesus disse a Paulo: Paulo, Paulo, ou seja, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então haverá um grande levante final contra os cristãos, que não aceitarão a marca da besta. E haverá um momento em que eles se reunirão numa grande batalha. E este é o momento em que o Senhor virá. Isso nós veremos mais detalhadamente quando estivermos lendo o capítulo 19. Verso 17. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário
do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, grande e forte, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Como vimos, esses capítulos seguintes é um resumo do que está no capítulo 11, quando a trombeta é soada, que é o julgamento de Deus sobre os mortos, que são os ímpios. E aqui diz o verso 19: sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então nós vemos essas coisas sendo explicadas aqui nesse capítulo 16. Queridos, como que é maravilhoso nós olharmos para o Senhor e sabermos que Deus, Ele faz diferença do seu povo. Deus conhece o seu povo. Então que cada um de nós tenhamos essa convicção, cada um de nós possamos olhar para Deus e não cedermos. É muito importante isto, não cedermos às ameaças de Satanás através de governos terrenos que querem nos impor algo que é totalmente contra a palavra de Deus. Na ocasião lá em que Pedro e os demais apóstolos estavam sendo ameaçados, e foi dito a eles que não anunciassem este evangelho, que não falassem do nome de Jesus para mais ninguém, eles responderam: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. É verdade que eles sofreram consequências por estarem contra, por resistirem a autoridades humanas, mas Deus estava com eles, e Deus os guardou e os protegeu. E aqueles que honraram o Senhor com as suas mortes foram recebidos na glória e receberam a coroa da vida. Essa é a nossa esperança, essa é a convicção que nós temos. Quero animar vocês a continuarem lendo a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor. Amanhã nós vamos ler o capítulo 17, que fala sobre a grande meretriz, que é a grande prostituta que seduz as pessoas sobre a terra. Então são as falsas doutrinas, são as mentiras, são os enganos, as falsas religiões, e tudo isto cairá por terra e receberá também o justo julgamento. Amados, que Deus abençoe a vida de vocês. Hoje é dia 24 de dezembro de 2020. 2020 foi um ano atípico, um ano com muitas surpresas desagradáveis, com muitas situações que estão se desenrolando no mundo, e nós, como cristãos, precisamos abrir os nossos olhos para as profecias da palavra de Deus. Tenho dito aqui em outras oportunidades, precisamos ter um olho nas notícias e um olho nas Escrituras, porque as coisas estão acontecendo e estão se cumprindo. Mas Deus tem um propósito para com o seu povo. Então permaneça firme, para que você ganhe o seu galardão, para que você alcance a vida eterna e para que você receba a coroa da vida, em nome de Jesus Cristo. Quero nessa oportunidade também desejar a todos um Feliz Natal. Que lembremos que realmente o Redentor veio, que Jesus veio a este mundo
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Natal é mensagem de esperança. Natal é mensagem de salvação, porque é nascido Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Ele é Deus, mas ele se fez homem para a nossa salvação. Morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou, está no seu trono de glória, voltará e Jesus Cristo reinará para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe a todos, fiquem na paz, o Senhor os abençoe. Amém.